eu sou Carla Alvarenga, cirurgiã dentista já há 25 anos, sou mentora de dentistas e compartilho aqui o meu conhecimento, a minha experiência através das redes sociais em relação a crescimento no mercado da odontologia. Eu guio os dentistas, ensino estratégias para os dentistas alcançarem um faturamento de R$25 mil por cadeira odontológica no seu consultório ou na sua clínica, e para dentistas também que não têm consultório próprio e trabalham em clínica de terceiros. Eu estou aqui para responder as dúvidas dos dentistas que quiserem aí me perguntar qual é a sua dificuldade nesse momento. A gente está no finalzinho do ano, não sei como é que está o consultório de vocês, né? Mas eu acredito que todos aqui temos desafios e eu quero ajudar você que tem os seus desafios no seu consultório. O meu direcionamento é em relação aos 3 pilares que sustentam um consultório que cresce, uma clínica que cresce, um profissional que cresce, né? Que é cliente, que é o marketing, que é a gestão e que é o profissional, né? Que é o profissional que guia tudo isso dentro ali do seu atendimento. Uma das perguntas que eu recebo mais por direct e que eu recebo ali na minha caixinha do Stories, que eu recebo pelas redes sociais dos dentistas é: Carla, agora com a pandemia, os pacientes diminuíram. Os pacientes da minha agenda diminuíram. Com isso, meu faturamento caiu. E eu não sei o que fazer. A minha agenda está vazia e eu não sei o que fazer. Com a pandemia, né, no auge da pandemia, os pacientes sumiram, muitos dentistas fecharam seus consultórios ou pelo menos diminuíram ali o volume de atendimento. E aí, o que aconteceu? Os pacientes não voltaram mais. Com isso, o faturamento caiu, o dentista não sabe o que fazer, tá lá com a agenda ociosa. Então aqui são 2 problemas, um problema de fidelização e um problema de atração de novos pacientes. E esses 2 pontos são importantíssimos para o dentista sempre ter pacientes ali na agenda, sempre ter clientes, né? Ter uma previsibilidade de faturamento e mais, ter a possibilidade de ter um crescimento no faturamento dele. Porque sem paciente na cadeira, sem cliente ali no consultório, não tem receita, o dentista não recebe e aí não tem faturamento. Primeiro, esses pacientes que não voltaram, é preciso ter um contato 1 a 1 com eles, ou seja, ligar para cada um deles entendendo por que é que não está voltando. É preciso entender o que é que está impedindo ele de retornar, porque a gente tem percebido 2 questões nesse momento. Uma é a pandemia e o medo, né? O medo do paciente sair de casa, muitas vezes os pais não querem sair com a criança ou com o adolescente de casa. Então tem essa questão agora aí com a segunda onda chegando, né? Tem pacientes assustados, então é preciso telefonar. A melhor forma de você se comunicar não é mandando uma mensagem no WhatsApp, é se comunicar pelo telefone, para entender, perguntar como é que tá a família. Ah, Carla, mas eu nunca telefonei para os meus pacientes. Então agora chegou o momento. Isso é uma estratégia muito simples de fidelização. Como eu disse, eu direciono os dentistas a alcançarem, através de estratégias simples, um faturamento de R$25 mil no seu consultório. E a fidelização é muito importante para isso acontecer. Por quê? Porque os pacientes já te conhecem, já gostam de você. Então é preciso entender por que é que não estão retornando, por que não estão voltando. Uma questão pode ser o medo e é preciso entender e simplesmente tranquilizar o paciente no telefone, dizendo que você está preparado para atender, que no consultório que você sempre tomou todos os cuidados em relação à contaminação, a outras doenças também, né? E que agora ainda está com mais cuidados, né? Potencializou esses cuidados dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, e que ele pode ir com tranquilidade.
Então esse é um ponto. Será que o paciente está com medo? Isso é muito importante. E o outro ponto é atrair novos pacientes. Carla, como é que eu faço para captar pacientes? Eu gosto muito de usar a palavra atrair, atração de pacientes e não captação, porque eu acredito que a gente deve ter um consultório, uma clínica como se fosse um jardim bem florido que atrai as borboletas. Então o seu consultório, a sua clínica deve ser um jardim atraente para que as pessoas cheguem lá, para que elas sintam vontade, para que elas desejem ser atendidas por você ali dentro do seu consultório. Então, essa dor, esse problema de Carla, como é que eu atraio mais pacientes para o meu atendimento? E essa é a pergunta que eu mais recebo dos dentistas. É preciso ter novos pacientes, porque os pacientes que estão em tratamento, a gente finaliza o tratamento deles. Então, se não tiver entrando novos pacientes e alguns antigos vão ser fidelizados, se o dentista fizer ações de fidelização, aí sim você tem uma possibilidade de crescer o seu faturamento. Eu falo com os dentistas sobre crescimento dentro da odontologia e não manutenção, ficar ali com o faturamento sempre igual. Ou seja, aumentar o faturamento e aumentar o lucro também, obviamente. Então é necessário sempre buscar novos pacientes, porque isso é como se fosse um funil. Não são todos os seus pacientes que você vai conseguir fidelizar, mesmo usando as estratégias certas de fidelização. Não são todos, isso acontece em qualquer negócio, não é só na odontologia não. Ah, Carla, mas meus pacientes não voltam. Eles não voltam a cada 6 meses. E aí eu volto uma pergunta. Será que você sabe o que fazer com esses pacientes? Como é que você está se comunicando com eles? Você está se fazendo presente? Eles se lembram de você? De tempos em tempos, ou pelo WhatsApp, ou através de redes sociais, ou por e-mail, ou por telefone, ou através do correio, recebendo ali um cartão de aniversário, por exemplo. Então esse é um ponto importante. Se vocês não fazem nenhuma ação de fidelização e só contam com a vontade do paciente de voltar, a taxa disso vai ser muito, muito pequena, vai ser mínima. Agora, fazendo algumas ações, sendo ativo nisso, a tendência da quantidade de pacientes que vão retornar vai aumentar. E eu digo mais, aumenta também a indicação dessas pessoas, desses pacientes fidelizados, para outros, para amigos e parentes, o que é muito bom. Tudo isso é necessário para se ter um crescimento. Ah, Carla, mas e os novos pacientes? Como é que eu faço? É importante ter novos pacientes, é muito importante. E eu vou dizer, quem já estava preparado antes da pandemia, quem já estava com o consultório organizado e principalmente entendendo como trazer novos pacientes, fidelizando os seus pacientes, não teve problema de faturamento baixo nesses meses. Os dentistas, alunos meus do método Dentista Referência, eles se prepararam muito bem para essa pandemia. Muitos dobraram o seu faturamento. Dobraram o faturamento durante a pandemia. Como assim, Carla? Com estratégias simples e éticas de atração de pacientes e de fidelização. Dobrar o faturamento. Teve uma dentista, a doutora Gabriela Bloch, que passou de 16, 17 mil reais para 32, quase dobrou. 32 mil e pouco, quase 33. Agora, fez esse faturamento agora em outubro, ou seja, dobrou o seu faturamento durante a pandemia. Então, o que é importante? Entender que é preciso ter novos pacientes, é preciso fazer os antigos retornarem. E não só os antigos. Essa dentista que colocou essa pergunta para mim, Carla, responde para mim na mentoria, na sua mentoria gratuita.
O que acontece? Ela tem pacientes de ortodontia que pararam de ir lá no consultório, que pararam o tratamento, não foram mais. E isso causou um impacto muito grande financeiro para ela. E aí eu digo, é preciso entender se é o medo ou se é a impossibilidade de pagar pelo tratamento ali mensalmente. Por isso é muito importante falar com cada um. Cada paciente, cada cliente é importante. E nesse momento, mais ainda. E é importante, a vida dele é importante, a saúde dele é importante, a saúde da família é importante. Então, quando vocês entrarem em contato, é importantíssimo perguntar sobre a família, como é que vocês estão. Nesse momento, é o que as pessoas estão com a maior preocupação. É com a saúde e com a vida financeira. Muitos pacientes, isso aconteceu nas minhas clínicas, Eu tenho uma rede de clínicas aqui na região de Campinas, eu fundei, nós atendemos milhares de pacientes todos os meses, Até hoje, de 86 a 87 mil pacientes atendidos por nós até hoje. E isso aconteceu de pacientes telefonarem lá ou a gente entrar em contato e eles estarem com dificuldade de pagar o tratamento, pelo tratamento. Por quê? Alguns tiveram redução de salário, muitos foram mandados embora. Isso aconteceu e isso foi geral. Eu acredito que quem está aqui também passou por isso com vários dos seus pacientes. Eu acredito que sim, principalmente se o dentista teve esse cuidado de falar com cada um. É preciso falar com eles, entender como é que você pode ajudar e se precisar renegociar algum valor, dependendo do paciente, é preciso ter a mentalidade de não perder aquele paciente, aquela pessoa. Se você puder ajudar, ajude agora e ele vai ficar com você. E você pode fidelizar esse paciente. Ele vai ficar agradecido por você tê-lo ajudado nesse momento que ele precisou. Tem pacientes que pedem para o dentista, mas doutor, eu não estou podendo pagar. Dá para dar um desconto esse mês, mês que vem? Depois prometo que eu volto a pagar normalmente o valor cheio. Muitas vezes você fazendo isso e olhando lá na frente, que esse paciente pode te trazer outro e o outro e o outro, não pensando em ganhar agora, mas pensando em ganhar depois, vale pensar. Mas para isso é preciso conhecer qual é o problema que está havendo ali. Então isso é importantíssimo nesse momento. O dentista que não está fazendo isso ainda está deixando o paciente aí de fora do consultório e paciente que já está em tratamento. Tá bom? Então é simples assim. Agora, Carla, como ter mais pacientes no meu consultório? Como é que eu atraio pacientes para o meu atendimento? Eu recebo esse tipo de pergunta sempre. Carla, me dá uma dica. E o mais interessante é que o dentista quer uma dica. Qual é a dica? Porque nós atendemos milhares, como eu falei, milhares de pacientes todos os meses na nossa rede de clínicas e nós investimos bastante em divulgação, mas também em fidelização. Muitos pacientes voltando para o nosso atendimento. Isso já há muitos anos. E eu ensino os dentistas a fazerem isso também no seu consultório. Pode ser num consultório com uma cadeira só, pode ser 2, 3, clínica. Isso vale para qualquer tamanho de consultório. Mas eu vejo que realmente essa é uma dificuldade grande do dentista. Na verdade, não é que é uma dificuldade, é algo que os dentistas entendem que eles precisam aprender. Precisam aprender a trazer mais pacientes para o seu consultório, para a sua clínica. E como? Como fazer isso? Afinal, a gente não aprende nada disso na faculdade. Eu sou cirurgiã dentista há 25 anos já. Me formei na Unicamp. E eu sei muito bem que até hoje o dentista sai da faculdade sem saber nada sobre como ter um negócio próprio, sem saber nada de como é que tem que atender um paciente, mesmo dentro de uma clínica
ou seja, dentro de uma estrutura que não é dele, e ele ser reconhecido ali dentro, ele se destacar, ele crescer ali dentro daquela clínica. Ele não aprende nada sobre isso, nada sobre marketing, nada sobre comunicação, nada sobre vendas, né? Trata-se também de vendas, o nosso negócio, é claro. Nós precisamos fechar os tratamentos, não é isso? E o dentista não sabe como fazer isso, não sabe minimamente como oferecer um tratamento para o seu paciente. Então aquela pessoa que entra ali, muitas vezes faz a consulta e o dentista deveria fechar um tratamento e não consegue. O paciente vai embora. Fala que vai pensar, que acha que tá caro, não vai fazer o tratamento agora, deixa para daqui a alguns meses e o depois é nunca mais. Né? Eu costumo dizer que foi para casa pensar é nunca mais. Né? Depois eu vejo, depois eu entro em contato. Então, o depois é nunca mais. E aí, essa é uma grande dificuldade do dentista, porque não é preparado para cair no mercado de trabalho e realmente ter sucesso na profissão. Todo mundo que está aqui, todos que somos dentistas, todos aqui queremos crescer na profissão, viver da odontologia, ter um faturamento digno, não é isso? Pagar as contas, sobrar, guardar, ter lazer, ter qualidade de vida. E a qualidade de vida está muito associada a quanto a gente ganha, quanto sobra de dinheiro para poder passear, para poder ter um lazer, não é isso? Para poder ter alguém trabalhando em casa ali para fazer o serviço doméstico e poder pagar essa pessoa. Então envolve uma série de fatores aí da vida pessoal que quem não tem recurso financeiro não consegue ter e que a gente muitas vezes chama de qualidade de vida. O que é qualidade de vida para mim? Provavelmente é diferente de qualidade de vida para cada um de vocês. Mas o fato é, na maior parte das vezes, na maioria dos casos, é preciso ter um recurso financeiro para ter qualidade de vida. Ajuda bastante. Não é isso que determina, mas ajuda bastante. Isso é um ponto. Né? E o outro ponto muito importante é você saber trabalhar, ter um direcionamento. Carla, então, que tipos de ações eu vou fazer no meu consultório para eu atrair mais pacientes? E que eu não me desgaste tanto, porque eu quero ter qualidade de vida. Eu não quero me desgastar demais, trabalhar demais, trabalhar feito um doido, né? Ter uma agenda cheia e trabalhar dia de semana, fim de semana. Eu não quero isso para mim. Ok, então tá. Quer aprender a atrair pacientes para o seu consultório? Primeiro, é preciso planejar minimamente o que você vai fazer. Um erro grande dos dentistas, eu chamo de erro porque eu já passei por isso também, né? Eu sou cirurgiã dentista também, comecei pequenininha lá atrás, num consultório simples, 0 pacientes, 0 conhecimento de marketing, de gestão, não conhecia nada, né? Passei vários anos patinando, trabalhando só para pagar conta, fazendo curso de especialização, fazendo curso atrás de curso, achando que era isso que ia me trazer resultado. Eu precisava realmente fazer os cursos, fiz de odontopediatria, fiz de ortodontia, mas eu acreditava que isso bastaria. E depois eu vi, né, sofrendo ali na pele, que não bastava, que eu precisava de mais conhecimento, eu precisava de mais pacientes. Esse foi o meu primeiro desafio, como atrair mais pacientes para o meu consultório. E aí eu comecei a fazer algumas ações. E eu queria dicas, eu queria assim, ações que tivessem um resultado rápido. E eu precisava de um resultado rápido, porque eu precisava ter dinheiro para pagar as contas de casa. Né? Não tenho vergonha de falar disso não, porque isso me fez me mexer, entrar em ação, ir lá e ir atrás e fazer o que eu precisava fazer mesmo, o que tinha que ser feito. Sempre que eu precisei fazer o que tinha que ser feito, eu fui lá e fiz. Então, esse é um ponto importantíssimo. Então, eu digo aqui, o que precisa primeiro? Precisa
de um planejamento mínimo. O que é um planejamento mínimo, Carla? Se o dentista pergunta para mim assim, como é que eu atraio mais pacientes? Carla, para minha agenda, para o meu atendimento. Aí eu vou voltar à pergunta. Que tipo de paciente você quer atrair? Então, primeiro, quanto de ociosidade você tem na agenda? Quanto você quer preencher? Quantos pacientes você precisa? Essa é uma questão boa para se pensar. Se o dentista atende em uma cadeira, ele tem uma agenda para encher, quantos horários, mais ou menos aí na semana, tem ociosos? Quantos pacientes novos por semana já ocupariam a agenda toda do dentista? Será que 5 novos pacientes seriam suficiente? 10? 15? Naquele mês? Quantos? Isso é interessante pensar para entender se vai precisar investir muito numa divulgação ou não. Então esse é um ponto. Quanto? Isso faz parte do planejamento, tá? Segundo ponto, quer atrair quem para o seu atendimento? Quem você quer atrair? Né? Quem no sentido de para que área você quer atrair? O que eu vejo são muitos dentistas formados em áreas diferentes, que têm 2, às vezes 3 ou mais especializações. E alguns, e muitos, né, com especializações que não se complementam. Então, quando as especialidades não são complementares, isso é um problema. Isso é um problema na hora de divulgar, na hora de pensar em atrair pacientes para o seu atendimento. Isso é um problema para o dentista que não tem planejamento nenhum disso, que não para pensar sobre isso. Porque quem planeja, ok, pode até conseguir atrair o paciente de 2 ou 3 áreas diferentes. Mas é preciso entender quem é que você quer atrair para o seu atendimento. Que tipo de paciente você quer que venha? É o paciente de ortodontia? É o paciente de endodontia? Uma área não se combina com a outra. O que você fala para uma pessoa para atrair para a ortodontia é diferente, totalmente diferente do que você vai falar para endodontia, por exemplo. Para harmonização facial, por exemplo. É um outro tipo de divulgação. É um outro tipo de público. É preciso entender quem é o público para harmonização facial. Você precisa definir isso. Quem é? São mais mulheres? São mais homens? De que faixa etária? Então é preciso entender primeiro para qual área você quer trazer o paciente. Esse é um ponto importantíssimo. Tem que começar daí. E eu recebo muito esse tipo de pergunta. Carla, mas no meu consultório a gente atende, tem eu e mais um dentista, a gente faz praticamente de tudo lá. Tem ortodontia, é endo, é pério. E aí o que eu digo? Na hora de divulgar, é preciso se diferenciar em algo. É preciso que as pessoas vejam vocês, percebam vocês um pouquinho diferente dos outros dentistas. Porque a concorrência está aí e é grande. Mas é preciso, quando se pensa em divulgação, é preciso começar pequeno, ou seja, definir 1 ou 2 áreas que vocês vão divulgar mais, bater mais em cima ali daquela área, para que as pessoas percebam vocês se tornando cada vez mais referência naquelas áreas. E claro, o paciente chegou para ortodontia e ele tem uma endo para fazer, faz aqui. Tem uma pério para fazer? Tem o profissional também para fazer a pério. Claro, vai continuar atendendo todas as áreas. Mas quando a gente pensa em divulgação, você quer ser visto, você quer ser conhecido como quem? Ou a sua clínica, como especializada em quê? Se for especializada em tudo, você vai ser visto como um generalista. Quem é visto como generalista acaba tendo que concorrer por preço. Aí precisa cair na guerra de preço, porque não tem diferenciação, não é visto como alguém diferente. Então precisa ser percebido
como alguém diferente. Definir um nicho inicial é importantíssimo. Primeiro, para você começar a fazer a divulgação, para você começar a ser percebido como referência numa determinada área, e daí pode perguntar assim para mim: Carla, mas qual área? Qual área eu divulgo? E a minha resposta é a seguinte: primeiro, a área que seja mais lucrativa para você, que você tenha bons profissionais, ou seja, que você entregue um resultado de excelência, né? De preferência a sua área, a área que você atende, para você não depender 100% de outros profissionais. Né? Essa é uma dica que vem da minha vivência e que gosta mais de atender, que tem mais a ver com você. Então, o que tem a ver comigo? O que tem a ver comigo é odontopediatria e ortodontia, são as minhas especialidades. Apesar de já fazer muitos anos que eu não faço odontopediatria, né? E hoje em dia um pouquinho só de ortodontia, né? Para não deixar de atender ali alguns pacientes. Tá? Mas isso tem a ver muito comigo. Eu entendo muito disso, eu sei muito desse negócio. Então é preciso que tenha a ver com você. Tá? Isso eu recomendo, para ser algo gostoso. Então eu vou começar a ser referência em harmonização facial, mas nossa, isso não tem nada a ver comigo. Eu nem concordo com algumas técnicas e tal, então pensar um pouquinho antes. Então a endo combina muito com a prótese, né? A endo com a prótese, elas se casam. Então, por que é importante buscar especialidades complementares quando acha que é o caso, né? Porque você pode ter um especialista em prótese ou em dentística atendendo no seu consultório. Você sair um dia de atendimento, ao invés de você investir tempo e dinheiro em mais uma especialização, você pode chamar um outro profissional. Então é uma opção. Ao passo que quando você começa a acumular especializações, você tem um limite de agenda, então vai ficar tudo sobre você, né? Vai ficar todo o atendimento centralizado em você, se esse for o seu objetivo, ok, né? Mas é uma maneira do dentista sair um pouco do mocho, conseguir pensar em marketing, em divulgação e organizar suas contas, que muitas vezes nem tem as contas organizadas, não sabe nem direito quanto fatura, de que área vem a receita. Então, por exemplo, quem faz endodontia, pediatria e clínica geral, quanto de faturamento você tem? Qual é a receita que vem da odontopediatria? Qual é a receita que vem da endo, da clínica geral? Para entender de onde é que está vindo a maior receita, de onde é que vem realmente o meu lucro, para entender qual é a melhor área para investir. Como eu disse, a área que gosta e a área lucrativa, né? Precisa unir esses dois critérios, tá? Então, fazer as especializações complementares é bacana, por quê? Porque a hora que você vai divulgar aquilo que você faz, você divulga para um público que vai precisar de outras áreas também dentro do seu consultório e que você faz. Então você atrai pela prótese, mas muitos pacientes precisam da endo e você já faz ali. Agora, quando são áreas completamente distintas, na odontopediatria e endodontia, se for pensar em divulgação, vamos colocar uma online e uma offline, né? Uma divulgação online são as redes sociais e uma divulgação offline é buscar parcerias. Então, quando você busca fazer parcerias com outros cirurgiões dentistas, eu fiz muito isso lá no meu começo, eu batia lá de consultório em consultório, me apresentava, mostrava ali o que eu fazia, né? Não tinha redes sociais e eu buscava parcerias com profissionais que não atendessem a área que eu atendia, obviamente. Então, eu fiz muitas parcerias que duraram anos, que eu chamo de parceria ouro, lá atrás, e que é muito possível e muito bom hoje em dia também. Não são todos os dentistas que atendem todas as áreas no seu consultório. Mas para isso, pensa,
Se forem áreas muito distintas, você não consegue, você precisa fazer uma parceria para atrair a odontopediatria e com outro profissional para atrair a endo. Então é difícil, fica mais difícil. Nas redes sociais, mais ainda. Eu estou falando aqui com cirurgiões dentistas que querem crescer o seu faturamento, é muito claro isso. A minha rede de clínicas fala com mães de crianças, mães de adolescentes e fala com adultos também que querem fazer ortodontia. São esses 3 públicos, mas a mãe da criança, a criança cresce e se torna adolescente, então tá tudo ali no mesmo, praticamente no mesmo nicho. Como atingir esse público? Primeiro, verifique onde ele está. Então, quando eu falo de fazer um planejamento, é isso. Defina o seu público, quem você quer atrair para o seu atendimento. O próximo passo do planejamento é onde é que esse público está. Porque esse público, dependendo da classe socioeconômica, está num lugar diferente. Tem um tipo de comunicação que você deve ter com ele diferente. Ele pode estar nas redes sociais, em que rede social? Dependendo da faixa etária, você tem mais pessoas numa determinada rede social. Por exemplo, o Instagram, uma rede social mais jovem, o TikTok é uma rede social muito jovem, com crianças e adolescentes. Parece que a maioria das pessoas que está lá no TikTok tem entre 16 e 24 anos. Então, o seu público está lá ou não? No Facebook já é um público um pouco mais maduro, mas o Facebook ainda é a maior rede social. Tá? Então, defina, entenda, não é defina, é entenda onde está o seu público. Então, você vai entender. Como, Carla, que eu vou saber onde é que essas pessoas estão? Se pensar em redes sociais, pergunte para elas. Mas muito provavelmente, ela deve estar no Instagram. Mas pergunte. Outro dia eu conversei aqui ao vivo com um dentista que falou: Carla, eu tenho um consultório numa cidade pequena, atendo um público 40, 50 anos mais, né, mais velho, mais maduro e até da terceira idade, muitos no meu consultório com mais de 60 anos, e eles não estão nas redes sociais definitivamente. E como é que eu faço? Falei, bom, então você não vai para as redes sociais. Se eles não estão lá, a não ser que você queira atrair um outro público que está nas redes sociais, senão você não vai falar com os seus pacientes e nem com os seus futuros pacientes, aqueles que você quer atrair para o seu atendimento. Então, é preciso entender onde é que eles estão. Quem está com dificuldade aqui em atrair pacientes para o seu consultório, para o seu atendimento, eu estou falando sobre isso, tirando aqui as dúvidas, fazendo uma mentoria gratuita aqui com os dentistas. Ah, Carla, mas até que tá bom, até que meus pacientes estão indo bem, até que tá equilibrado o meu faturamento. Ok, hoje pode estar assim, amanhã pode não estar mais. A pandemia veio para mostrar pra gente que não existe estabilidade, para provar mais ainda, né? Porque a gente sempre soube que estabilidade não existe. Então, o faturamento estável, uma receita estável, opa, luz vermelha. É preciso buscar sempre o crescimento. Por quê? Porque a qualquer momento a coisa pode desandar. Mas não desanda para quem está sempre alerta, para quem está preparado, para quem sabe o que fazer, para quem tem uma direção para tomar. E aqui eu estou dando algumas estratégias como planejar uma divulgação para o seu consultório. Então é importantíssimo o planejamento, entender quem é o seu público, quanto de paciente você quer atrair para o seu atendimento, quantos pacientes você precisa ter por mês no seu consultório, pacientes novos. É importante saber disso, para entender para qual canal de divulgação você vai. Às vezes o dentista acha que tem que ir para a rede social e investir lá e botar dinheiro lá e, enfim, gastar, contratar uma agência e tal. E às vezes o que precisa é focar em algumas ações de fidelização, algumas parcerias bem feitas, que já vai trazer o resultado que ele precisa.
né? Então, me perguntaram aqui, como então atrair esse paciente? Primeiro, precisa entender onde é que essas pessoas estão, tá? Por quê? Porque é possível fazer outro tipo de ação para atrair para o seu atendimento. Eu ensino para os meus alunos 18 canais de atração de pacientes, 18 lugares, 18 mídias, 18 formas de você aparecer para a pessoa certa. E dependendo do seu público, dependendo de onde você está, quem você quer atrair, você pode ir para cá ou ir para lá. Né? Eu dou essa direção dentro do curso. Então é possível fazer parcerias? É possível, só que é preciso ter a comunicação adequada, certa, assertiva, para firmar uma boa parceria. Senão, você vai lá, conversa com um cirurgião dentista para fazer uma parceria e ele acaba não te encaminhando ninguém. Aí não adiantou nada, né? Foi perda de tempo. Então é preciso saber fazer parcerias. Parcerias com estabelecimentos públicos, parcerias com influencers, influenciadores digitais, pode render, só que é preciso saber, né, ter critérios para escolher essas pessoas, para entender que tipo de parceria, que tipo de troca você vai fazer ali. E aí falando mais aqui sobre canais de atração de pacientes. Então é preciso entender para quem você vai aparecer, como e onde. Então eu estou falando do onde aqui, onde? Através de parcerias, né, para ter indicação de outro profissional, redes sociais. Hoje os dentistas querem muito aprender redes sociais e muitas vezes entram ali nas redes sociais achando que é de graça, achando que é só colocar um post lá ou pagar para alguém fazer e ficar sentado ali esperando o resultado. Então eu não sei se quem está aqui comigo já está em redes sociais, já divulga o que faz pelas redes sociais ou pelo Google, ou seja, está na internet, né? É buscado, é possível de ser encontrado ali na internet. E eu falo de redes sociais, mas isso vale para qualquer tipo de divulgação. Se for um anúncio numa revista, se for um anúncio num canal de TV, enfim, para qualquer canal de divulgação, o que é importante? É aprender a se comunicar lá dentro de maneira assertiva. Por isso que tem que dar lá o passo atrás. O passo atrás é o planejamento. E o planejamento de tudo no consultório, um planejamento simples, mas minimamente necessário para se ter resultado. Então, um exemplo, tem dentista que contrata uma agência para fazer divulgação. Tá errado isso? Depende, né? Depende. Outro dia eu até conversei com uma dentista, ela falou, Carla, eu contratei, gastei um dinheiro e não trouxe resultado. E aí eu perguntei para ela, mas você direcionou essas publicações? Você orientou como é que deve ser a sua comunicação ali, na sua rede social, para falar com as pessoas que você quer atrair para o seu consultório? Que é você quem sabe quem são elas? A pessoa da agência não sabe. A pessoa da agência acha que dentista é tudo igual. Se você falar que eu quero que você faça post de ortodontia, ele vai lá no Google e pesquisa lá aparelho fixo e coloca alguma coisa assim. Ele não sabe quem você quer atrair, ele não sabe do seu atendimento, ele não sabe como você se comunica, como você fala, a sua linguagem. Olha só, eu ensino os dentistas nas redes sociais fazerem um marketing de conteúdo, ou seja, dar informações de valor, né, conteúdos de valor ali nas redes sociais. E uma agência não sabe o que é isso dentro da odontologia. O marketing de conteúdo e o marketing de influência. Porque não é só ensinar ali nas redes sociais a escovar os dentes, a passar fio dental. Isso aí todo mundo sabe. Isso é uma informação pobre. Isso não diz nada sobre você. Isso não torna você um expert, uma referência, nada disso.
Isso diz respeito a você como dentista, como outro qualquer. Qualquer um pode ensinar isso nas redes sociais. Agora, quando você apresenta ali um conteúdo de valor, uma informação de valor com a sua análise, com a sua recomendação, e você conhece a linguagem que influencia as pessoas, e isso é muito importante, porque você quer sim influenciar. Você quer influenciar para que aquelas pessoas tomem a decisão por quererem agendar uma consulta com você. Você quer trazer um sim delas. Você quer um agendamento, você quer uma pergunta ali, um interesse qualquer das pessoas. Então é preciso aprender essa comunicação que influencia, essa comunicação persuasiva, mas é uma persuasão para o bem, é uma persuasão boa para você ter o sim. Senão você não tem, senão você vai ser visto como um dentista generalista, que dá aquela informação que é fácil de ser encontrada no Google por qualquer pessoa. Isso não tem valor, tá? Pode fazer um vídeo bonitinho, pode dançar ali no vídeo, pode passar o fio dental assim e de lado também, né? Eu já vi vários vídeos, isso não quer dizer nada para o paciente. Pode até ter comentários, ai que legal o seu vídeo, que bacana. Na maioria das vezes vai ser comentários de amigos, parentes que estão ali na rede social. Mas será que isso traz um interesse em agendar? Afinal, nós estamos na área da saúde, então não é qualquer videozinho lá colocado, e eu tô falando de vídeo, hein? Mas a maioria dos dentistas nem tem essa coragem de fazer vídeo em rede social. Fica mais no post. Então, cuidado com isso. A comunicação é só você que conhece. Tem várias maneiras de divulgar sem que apareça o rosto da pessoa, né? Tem dentista que não quer gravar vídeo, se bem que eu sempre recomendo. Vídeos têm mais tração. As redes sociais espalham mais vídeos, conteúdos em forma de vídeo. Então, eu recomendo. Agora, pode ser em forma de post também, então poderia variar, e um post escrito por ele, entendendo que é importante dar um conteúdo de valor. O que é um conteúdo de valor? É algo que te diferencia dos outros, que as pessoas vão perceber que o seu marido é o especialista, mas cuidado com as palavras difíceis. É o especialista, mas não pode falar difícil, senão ninguém entende nada. Então, principalmente de DTM, cuidado com os termos técnicos. Isso, só essa frase aqui, gente, vale ouro que eu tô falando aqui. Se você está se comunicando com um potencial paciente, não use termos técnicos. Não use. Por quê? Porque ele não vai entender. Em caso de dúvida, na dúvida, a resposta é não. E numa divulgação, na dúvida, a resposta é não para o interesse num agendamento de consulta, para o interesse em perguntar mais sobre aquele tipo de tratamento. Então, cuidado quando eu falo em ser percebido como expert, em ser percebido como um especialista, entenda que não é para falar como se estivesse falando com outro dentista, tá? Não é essa a linguagem. E para alguns dentistas isso é muito difícil. Dá uma olhada como é que está escrevendo, se tem termos técnicos, se tiver, explica cada termo. Pode até deixar escrito lá, mas depois tem que explicar com palavras comuns, palavras do dia a dia das pessoas, do cotidiano. Senão, a hora que ela lê ou escuta num vídeo algo estranho, ela perde, ela desfoca daquela mensagem que você quer passar para ela. É muito simples isso, mas muitos dentistas têm grande dificuldade nisso. Falam ali em DTM, DTM já não quer dizer nada para ninguém que não seja cirurgião dentista. Então cuidado, disfunção também é uma palavra, dependendo do seu público, as pessoas não entendem o que significa disfunção, tá? Então, mas você pode divulgar? Você pode divulgar, entendendo quem é o seu público, você já definiu ali um público de DTM, que problemas esse público tem,
Quando eu falo um conteúdo de valor, o que eu quero dizer? Carla, o que é isso? Então, fazer um conteúdo de valor? Falar sobre os problemas que essas pessoas têm e que precisam do seu marido, que é o especialista em DTM. Quais são os problemas mais comuns que levam as pessoas no consultório dele? É isso. Fale sobre os problemas e que aí vocês têm a solução. E daí depois fala sobre a solução. Primeiro o problema, depois a solução. É assim que se constrói um marketing de conteúdo eficiente, né, e um marketing de influência. Porque assim, usando os elementos certos, são vários elementos que devem estar dentro de um vídeo, que devem estar dentro de uma comunicação, qualquer comunicação, tá? A gente está falando aqui em rede social, mas para fechar um tratamento, né, também, para qualquer tipo de divulgação fora de redes sociais também funciona, é justamente falar daquilo que as pessoas querem ouvir. Aquilo que traz benefício para a vida delas. Tá? Então essa é a comunicação assertiva. Cuidado também com os termos técnicos, tá bom?